Bom, irmãos, eu quero fazer uma reflexão com vocês. De um tempo para cá, eu tenho buscado oferecer às pessoas que me ouvem o nível de responsabilização, o nível de conscientização diante daquilo que vivem e diante de seus resultados. É bom entendermos o que é a regra na Bíblia e o que são as exceções. Elas existem. É muito legal alguém usar um texto como, por exemplo, um texto de Jó, para descrever o ambiente de sofrimento das pessoas, porque Jó sofreu sem ter culpa nenhuma, porque o diabo passou à frente de Deus e Deus perguntou: "Tende visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente, se desvia do mal?" E o diabo então, nesse diálogo com Deus, recebe a autorização para mexer nos pertences de Jó, para mexer na saúde de Jó. É verdade, mas me dê outro exemplo além desse. Me parece que esse é um modelo existente, mas não é a regra. A regra é lei de semeadura. Aquilo que plantamos, vamos colher. Nossas escolhas, elas definem, ou até mesmo escolha nenhuma, também vai definir que na verdade é uma negligência. Ela é uma escolha. Até não fazer nada é uma escolha. E muitas pessoas olham para o exemplo de Jó, e eu não vou dizer que ele não pode acontecer no decorrer da sua vida em algum momento, mas ele não é a regra. A regra é o que você está recebendo da vida, é a via de regra o que você está mandando para ela. O que você recebe do seu casamento é o que você manda para seu casamento. O que você recebe de suas finanças é o que você manda para lá. Então eu queria que você primeiro desse uma olhada comigo em dois momentos do indivíduo que eu quero usar aqui como exemplo. Coloca para mim, por favor, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18, verso 6. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao redor, ou saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegria e instrumentos de música. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Preste atenção. Davi está vivendo talvez um dos momentos mais importantes de sua vida. Ele nunca tinha provado uma experiência desse tipo. Primeiro porque era muito jovem. Segundo porque era de uma família humilde. Terceiro porque nunca havia se destacado dessa forma. Nesse momento ele está chegando após a vitória contra o gigante Golias. E essa vitória motivou os soldados que estavam nas fileiras de batalha, e eles correram atrás dos filisteus. E agora, ao chegarem, as mulheres vão ovacionar Davi, elas vão engrandecer o seu nome. Ele vai se tornar grande no ambiente militar. Ele tornou o exército do Senhor um exército respeitado. Mostrou que um menino com uma tiradeira na mão e com um pedacinho de pau foi capaz de vencer a maior oposição. Um ambiente de afronta que já durava 40 dias sem sequer um candidato se apresentar para lutar contra o gigante. Davi vence Golias, ajudado por Deus, certamente, e todos sabiam disso.
inclusive Saul, que vai passar a persegui-lo depois dessa data. Põe para mim, por favor, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, verso de número 15. Bom, aqui nós temos o mesmo Davi. Então Natã foi para a sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e entrou, passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, não comeu pão com eles. Sucedeu ao 7º dia que morreu a criança. Preste atenção, um momento de dor, de perda, de angústia, de sofrimento. Agora Davi vai ter que se levantar e sepultar seu filho. Quem é Davi? O mesmo do capítulo anterior lido. O mesmo rapaz. Agora um homem que foi ovacionado pelas mulheres, que foi respeitado pelos soldados. Agora, seus soldados sabem que ele fez nada menos, ou nada mais que nada menos, que deitar-se com uma mulher que era esposa de um de seus oficiais, seu homem de confiança era Urias. Bom, se ele ganha o respeito no capítulo 18 de 1 Samuel, porque defendeu o exército, agora ele perde o respeito, porque se deitou, um cara dissimulado mandou matar o homem, cujo qual ele era o traidor. Deus então disse a Davi, o mesmo Deus que deu vitória a Davi contra gigante, o mesmo Deus que fez com que aquela pedra transpassasse os obstáculos que tinha pela frente e acertasse a fronte do gigante, é o mesmo Deus do capítulo 12, que manda o profeta Natã ir a Davi e dizer para ele tantas desgraças. O seu filho morre, a espada jamais se aparta da sua casa. Você vai ver um filho seu matar o outro, você vai ver um filho seu estuprar uma filha sua. Pare para pensar, Deus está com esse indivíduo ou não? Quando nós olhamos para as vitórias que ele teve, nós descobrimos que Deus está com ele. Quando nós olhamos para as derrotas que ele teve, nós descobrimos que também Deus está com ele, simplesmente não está defendendo. Eu preciso fazer uma reflexão com vocês sobre vida eterna e vida terrena. As pessoas estão misturando tudo. Nós precisamos ter um entendimento que são duas coisas bem distintas, ainda como o Abner citou, elas andem bem atreladinhas. Bom, queremos vida eterna, queremos salvação, então é simples demais. O carcereiro está querendo tirar a sua vida, e Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Preste atenção, que história é essa? Que coisa doida é essa? O cara crê em Jesus e ele vai ser salvo, eu entendo, mas como é que a casa dele vai ser salva, Abner? Se a salvação é individual. O que a Bíblia está querendo dizer? Que quando eu creio em Jesus, quando eu me torno cristão, eu salvo a minha vida e salvo a vida da minha casa. Será que eu tenho autorização de Deus para salvar a minha casa? Esse negócio virou coletivo? Não! O que a Bíblia está querendo dizer é que quando alguém é salvo de verdade, quando alguém pega a palavra de Deus e coloca na sua vida como regra de fé em prática, é só uma questão de tempo a quem está ao redor dele também seja alcançado. Vamos para o salmista, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Imagine que essa é a nossa mesa, você está sentado aqui e seus familiares estão ao redor, você é esse copo, preste atenção. Esse é Deus, esse é você, seus parentes estão aqui, vamos lá.
Glória a Deus. Ó, quando você enche, o que está em você molha as pessoas que estão perto de você. O que a Bíblia está dizendo é que quando você está cheio, quando você é salvo, inevitavelmente, de verdade, o que está em você é só uma questão de tempo, até atingir seu cônjuge, até atingir seus filhos, até atingir seus pais, até atingir as pessoas que estão perto de você. É assim que funciona. Então é muito mais simples do que nós possamos. Pastor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Crer em Cristo Jesus. É só isso. Ô pastor, mas isso é muito fácil. É verdade. Eu perguntei no primeiro culto, o que é mais fácil? Ser salvo ou ter uma vida legal aqui na terra? O que é mais fácil? Ser salvo ou ter uma vida legal aqui? O que você acha que é? Ser salvo, sim ou não? Não deveria ser essa a sua resposta. Se é só crer. Ah, pastor, mas é difícil crer. Então quem não tem fé, peça a que a dá de forma deliberada e gratuita. Então é só pedir. Então não tem dificuldade no que diz respeito à salvação. Eu sou da tese o seguinte: nosso Deus quer nos salvar e não nos colocar no inferno. Tem gente que cria uns negócios tão mirabolantes para ser salvo, que eu falo, gente, esse pessoal está dificultando uma trama que é fácil demais. Aí você não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode usar aquilo outro, não pode jogar uma bola, não pode ir para a praia, aí você não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer. Então Deus está falando, ó, eu não quero ninguém no céu. Mano, preste atenção, uma coisa é você facilitar, outra coisa é banalizar. Eu não estou aqui para banalizar a salvação, não é isso, mas eu também não estou para dificultar. Ah, você usa calça comprida? Usa. Vai para o inferno. Você usa um batom? Satanás. Se ele for só brilhante, aí uma área do inferno que não é muito quente, mas dependendo da cor. Entendeu? Você já notou que tem gente que parece que não quer que ninguém vá para o céu? Aí é só não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Nós temos que ter cuidado com isso. O que Jesus quer é nos dar a vida eterna, foi para isso que ele morreu. E a Bíblia é bem clara dizer, se nós cremos em Jesus, nós seremos salvos, sim ou não? Isso aí. Só que crer em Jesus não te dá a vida boa aqui na terra. E é isso que eu quero conversar com vocês. Certo? Quem quer morar no céu, todo mundo está afim. Tem alguém querendo ir para o inferno? Levanta a mão. Mesmo não querendo, tem uns que vão. Eu penso assim, eu dou o meu parecer. Depois você pode avaliar, os teólogos de plantão, fica à vontade, os achólogos também, fique tranquilo. Presta atenção, para mim, para aqueles que já receberam e conhecem Jesus, se você morrer devagar, basicamente ninguém se perde, porque todo mundo vai para onde sabe o endereço. Ficou doente, a morte começou a parecer que alguém vai apagar o interruptor, você já falou, oh, meu Deus do céu, tem misericórdia da minha vida, perdoa todos os meus pecados. Você pede perdão até do pecado que não tem. Senhor, perdoa o que eu vou fazer amanhã. Entendeu? O problema é a morte súbita. Infartou, aí não dá tempo mais não, maluco. Aí quando você viu, já está do outro lado. Caraca, morri. Morreu, para onde eu vou? Já sabia desde lá. Ok? Então para mim é mais fácil ser salvo. Eu, por exemplo, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de dor. Aliás, eu acho que isso é uma coisa de todo homem. É ou não é? Mulher já nasceu preparada para dor. Homem é frouxo quando o assunto é dor. Mulher se corta toda para ficar bonita. Homem, qualquer corte para ele é feio. Certo? Quantos homens aqui já fizeram? Deixa eu fazer uma pesquisa de campo. Se você fosse ter um filho homem,
Você preferiria normal ou cesárea? Desgracei a vida do homem. Porque qualquer uma das duas opções dói. Não é? Ele diz assim: eu preferia ser estéril. Era a preferência do homem. Certo? Quantas mulheres aqui já fizeram uma cirurgia plásticazinha, básica, de qualquer natureza, para ficar mais bonitinha? Por gentileza, manifeste-se agora. Levanta a mão, por gentileza. Glória a Deus, Deus abençoe a senhora. E se tiver que fazer mais, faça. Quantos homens aqui já fizeram alguma cirurgiazinha plástica para ficar mais bonitinho? Levante a mão, por gentileza. Já notou que não é regra, é exceção. Lembra do começo da mensagem? Porque pra gente esse negócio de doer não é com a gente, é ou não é? Uma mulher com 39,5 de febre, ela levanta de manhã, bota as crianças pro colégio, faz comida, bota o marido para trabalhar, paga as contas, volta, arruma a casa toda, pega as crianças, faz amor com o marido à noite, toma um antitérmico e vai dormir. Seu marido 37,5. Dá uma tonteira nele, a boca fica amarga, ele já mandou avisar todo mundo que não vai trabalhar e possivelmente a morte está rondando a vida dele e já começa a dar senha de banco. É ou não é? A verdade é essa, querido. Eu preciso mostrar a você algo muito simples, mas que às vezes nós complicamos. Quando o assunto é vida eterna, é fácil. É crer em Cristo. Ok? Temer a Deus e crer em Jesus Cristo nos dá direito à vida eterna. Porém, viver aqui na terra é mais complicado. Por quê? Porque nós vivemos debaixo de uma lei. A lei da semeadura. Se você gosta ou não dela, ela foi criada pelo soberano Deus. Então Ele estabeleceu, e se você concorda com ela ou não. Por favor, pecados podem ser perdoados e anulados pelo sangue de Jesus. Erros precisam ser colhidos por nós aqui na terra. Deus não está aqui para consertar seus erros. Não, Ele está para pagar seus pecados. Quando você comete um pecado, mesmo que seja um pecado e um erro, escute só, uma menina engravidou, solteira. É pecado, sim ou não? Sim ou não? Sim. É errado, sim ou não? Sim. Jesus perdoa o pecado? E o erro? Não. Ah, o senhor está dizendo que uma criança foi um erro? Sim. Se essa criança vai nascer num lar que não tem estrutura nenhuma para mantê-la, isso foi um erro, criar uma situação dessa. Então as pessoas, me parece, estão confundindo, achando que Jesus está aqui para consertar erros. Não, a palavra de Deus está aqui para que venhamos diminuir os nossos erros. Se venhamos a cometê-los, que sejam erros que causam o mínimo de danos na nossa vida. Porque Deus está conosco, sim, sempre esteve com Davi. Deus disse isso para ele, que estaria com toda a sua descendência. O cetro jamais se arredará de Judá, até que venha aquele a quem pertence. Então Deus sempre esteve com Davi. Sim, e Deus disse para ele, através de Natã: o seu pecado foi perdoado, você não irá morrer, mas o seu erro não. Seu erro foi computado, e agora você vai ter que colher o fruto disso. Então quero te mostrar um texto, porque me parece que depois de tantas indas e vindas, Davi aprendeu um pouco. E esse aprendizado eu acho que vale bastante para mim e para você. Põe aí para mim, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 22. Verso de número 17. Vou botar o 18 que fica mais fácil para a gente adiantar. Preste atenção. Livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Preste atenção aqui.
Davi está descrevendo um ambiente de batalha muito grande, e ele aqui me dá um ensinamento poderoso. Davi enfrentou muitas batalhas, e uma boa parte delas ele enfrentou sozinho. Ele enfrentou com seus soldados, com a sua estratégia militar, com sua força. Em muitos momentos, Davi sabia que tinha força suficiente, recursos suficientes para ele mesmo resolver seus problemas, sua adversidade. Mas esse texto também diz que em momentos da vida dele, ele enfrentou inimigos que eram mais fortes do que ele. Em momentos da vida dele, ele teve que lidar com desejos que foram superiores às suas vontades. Davi sabia que problemas que ele podia resolver, ele ia lá e resolvia. Mas ele olhou para a vida e diz: quando um possante inimigo vinha na minha direção, e ele era mais forte do que eu, presta atenção no verso 19, olha só: encontraram-me no dia da minha calamidade. Não era apenas um inimigo mais forte, era um inimigo que buscou uma ocasião oportuna. Era um inimigo que se aproveitou do momento em que eu não estava muito bem, porque a vida é feita de altos e baixos. Por que é que você acha que a vida, e a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um? Porque quando um cai, se pressupõe que o outro está de pé. Que quando um está trabalhando, se o outro chegar, o trabalho rende mais. O que a Bíblia está dizendo é: se nós tivermos alguém perto de nós, provavelmente esse alguém não vai estar no mesmo momento, passando pela mesma situação que nós, ou às vezes mesmo que esteja, ele seja capaz de ter mais força do que nós, e nós podemos pedir a ele ajuda, ou menos força do que nós, e nós poderemos sair em socorro. Mas o que ele está dizendo é que esse inimigo, ele é mais possante, diz o verso 18, volta no 18 por favor. Ele é possante, ok? Ele vem com ódio, ele é mais forte do que eu, verso 19, e ele procura um momento que eu não esteja bem. Apesar de tudo isso, Davi diz uma coisa: o Senhor se fez meu esteio. O inimigo veio do jeito que ele quis vir, aproveitou o melhor momento contra mim, mas ele teve que lidar com uma coisa, com alguém que me amparava, e esse alguém era Deus. É isso que ele está escrevendo. Vamos ver por quê. Porque a gente precisa entender porque é que esse cara recebe o apoio de Deus, o esteio veio para ele e não vem para mim e para você. Porque é que ele tem apoio aí, é muito romântico e bonitinho. Eu leio na Bíblia que Deus vai socorrer um camarada, mas aí o Deus da Bíblia não é o Deus da Bíblia de hoje. Então por que é que esse Deus de Davi não vem me socorrer? O que Davi tem melhor do que eu? Se o Novo Testamento diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e eu posso transferir isso para Davi. Davi não tinha nenhuma vantagem sobre mim e nem sobre você. Então que história é essa de um Deus que vira esteio desse camarada no momento de calamidade dele, no momento de um ataque de alguém que é mais forte, certo? Do ataque de alguém que está odiando, e nós vivemos tudo isso. Cadê Deus? Vamos descobrir se tem alguma coisa que nos diferencia de Davi, porque talvez tenha. Porque é muito legal você ler o texto, né, na carta dos Filipenses. Porque Deus, segundo as suas riquezas, retribuirá em glória. É muito legal. A diferença é só o seguinte: quando você lê esse texto, lembre-se para quem ele foi escrito. Ele não foi para você, ele foi para os filipenses. Paulo está dizendo que os filipenses merecem receber de Deus uma recompensa pelo que fizeram, e não sou eu nem você. Pô, pastor, então o senhor está dizendo que esse texto não é para mim? Não, é para os filipenses.
Mas você pode fazer parte dele se você fizer a mesma coisa que os filipenses fizeram. Quando você faz a mesma coisa, você se insere num grupo que pode receber, não necessariamente vai, mas pode. Dá a você o direito de ir para o trono e falar com Deus, repetir um comportamento daquele cujo qual aprendi na tua palavra, Senhor. Eu não sei se você já fez essa oração, sabe? Quando você quer reivindicar alguma coisa, e aí reclamar no sentido positivo, fazer uma reclamação, reivindicar, você vai com o texto bíblico, mas vai com um comportamento que sustenta esse texto bíblico, que é isso que nós vamos ver agora. Deus se fez esteio, está tudo direitinho. Põe o verso 20. Tirou-me do lago e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Bom, então Deus tem prazer em Davi. Por que que Deus tem prazer nesse cara? Vamos dar uma olhada. Lembrando a você que o capítulo 12 já passou. Esse cara que vocês estão vendo aí foi o cara que venceu o gigante, foi o cara que matou o leão, foi o cara que matou o urso, foi o cara que não matou Saul. Ele foi o cara que se deitou com Batseba, que conspirou para matar Urias. Esse camarada aqui cometeu erros e acertos ao longo de sua vida, mas o capítulo 12 ficou para trás de 2 Samuel. O 17 e o 18, então o 16, onde a história dele começa, está anos atrás. Ele tem que aprender alguma coisa com a vida. E quando ele diz que Deus tem prazer nele, presta atenção, porque o texto seguinte já foi: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Aqui Davi começa a dizer que estilo de vida ele está vivendo agora. Davi começa a dizer que Deus está dando para ele, ou aliás, sempre deu para ele o retorno do que ele estava mandando para Deus. É como se você estivesse vivendo diante de um espelho, e cada movimento que você faz aqui, o espelho repete lá. Davi está dizendo o seguinte: o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, não a sua justiça. Deus não te recompensa segundo a justiça dele. Deus está para te recompensar segundo a sua justiça. É lei de semeadura. Como você vive, como você procede, é exatamente o que volta para você. É isso que ele está dizendo. O Senhor me recompensou. Como? Com a minha justiça. Por quê? Porque você venceu o gigante quando estava alinhado com Deus. Por quê? Porque você enterrou seu filho quando estava desalinhado com Deus. Quem é que está na sua vida? Deus. Para te dar o quê? O que você merece segundo a sua justiça. Pastor, mas eu não posso estar vivendo uma injustiça. Claro que pode, desde que essa injustiça entre na história do Jó, onde você está vivendo um momento que seja de provação. Se esse é seu momento, levante sua cabeça, segure a onda como fez Jó. Nu saí, nu eu volto, louvado seja o nome do Senhor, recebi o bem de Deus, por que não receberia o mal? E se é um cara íntegro, correto, equilibrado, recebendo, os amigos dele vão visitá-lo, e qual é o discurso? O que você fez de errado? Ele disse: eu não fiz nada de errado. Tem que ter feito, porque na cabeça de algumas pessoas, você não pode sofrer que tem pecado. Não, existem momentos bem isolados, que seu sofrimento não tem nada a ver com isso. Mas entenda bem, ele é bem isolado. Pare de dizer, quando alguém estiver falando, esses dias, falou: Cláudio, se você souber o que estão falando a nosso respeito. Eu falei para ela: Mério, quando alguém fala algo a nosso respeito, duas coisas podem ser. Primeiro, pode ser verdade. E se pessoas falam verdade a nosso respeito, isso significa que nós precisamos mudar a nossa postura e corrigirmos a nossa rota. Segundo, pessoas podem estar falando mentira a nosso respeito.
Então vamos descobrir o que elas estão falando. Se for verdade, a gente corrige. Se for mentira, é a única forma que a pessoa tem de falar mal a nosso respeito. Quando alguém fala mal de mim e é em verdade, eu não tenho o que fazer. O que eu posso fazer? A melhor maneira é você viver de uma forma tão honesta que o único jeito que alguém tenha para falar mal a seu respeito seja com mentiras. Não tem jeito. Ah, mas vai se ver com Deus. Não vai não, filho. Não vai não. Para se ver com Deus, tem que falar com você, mal de você injustamente. Mas se você estiver fazendo, vão falar e vão falar e vão falar. Entendeu? Por quê? Porque você está dando motivo. Se nós entendermos isso, talvez vamos lidar melhor com o nosso posicionamento. Davi, ele está dizendo que a justiça dele é que vive na vida dele. Ah, Deus vai mandar para... Não, Deus. Segundo a minha justiça, o Senhor me recompensa. Certo? Eu vou viver segundo a pureza das minhas mãos. Minhas mãos, meus atos, minhas decisões, é isso. Um ambiente de ação também é visto na Bíblia como mãos. Então, como eu ajo, certo? As minhas ações, se elas forem puras, eu recebo resultado disso. E ele pensa, e ele continua. Dá uma olhada no 22, porque vai embora. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Ele está descrevendo porque ele é um cara abençoado. Não é por acaso, não é porque Deus gostava dele e não gosta da gente. Ele está descrevendo, eu recebi justiça porque agi com justiça. Oh, mas ele não agiu com justiça quando ele matou Urias. Beleza, então quando ele matou Urias, ele viu seu filho ser morto. É assim que funciona. Eu preguei esses dias sobre Jacó e Esaú, lembra? Jacó trai o irmão e não resolve o problema e viaja. Quando ele chega lá, Esaú não está lá para se vingar, mas quem é que está lá? A traição. Então a traição pulou do Esaú para o Labão. Então Jacó traiu Esaú e Labão traiu Jacó, porque o futuro está lá te aguardando. É assim que funciona. Nem sempre ele vai vir na mesma pessoa, ou nem sempre ele vai vir na mesma moeda, mas é a vida. É assim que funciona. O texto, ele está ali, ó. Por quê? Por quê? Ele tá, olha lá, olha o porquezinho lá, ó. Deu para notar que já é uma respostazinha? Vamos lá. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Por isso que eu estou vivendo tudo que eu estou vivendo. É Davi. Olha o que ele diz no 23. Porque todos os seus juízes estavam diante de mim. Não tinha juiz nenhum diante de Davi. Que juiz que estava lá? Samuel estava lá, é isso? Todos os juízes estavam lá? Não, o que ele está falando foi do que ele aprendeu. O certo. O que ele diz, o certo está sempre diante de mim. Quando eu faço alguma coisa que é errada, eu tenho um juiz, que são os estatutos, para eu não me desviar dele, que é aquela mãozinha do Espírito Santo narrada por o profeta Isaías. Então ouvirei uma voz que dirá por trás de mim, este é o caminho, andai nele, não se desviai nem para a direita e nem para a esquerda. É Deus o tempo inteiro buscando corrigir nossa rota. Está aqui, ó, está aqui. Se eu posso olhar para onde devo ou não devo, se eu posso falar ou não falo, se eu posso mexer ou não mexer, se eu posso fazer ou não fazer, está tudo aqui. Os estatutos estão diante de nós. Os juízes estavam diante de mim o tempo inteiro. E aí, seus juízes traziam seus mandamentos, seus estatutos, dos quais eu não me desvi, pelo menos agora. Antigamente se desviou sim. Que negócio é esse desse camarada vir dizer que é um santinho, que é alguém que não comete erros?
dos seus estatutos eu não me desviei. Ele poderia encontrar com Simei, ou com um daqueles que conheciam o seu passado, e dizer: meu irmão, eu conheço você, em 1992 você fez isso. Ele falou: meu irmão, mas nós estamos em 2022, eu não sou a mesma pessoa que era antes. Estou andando com Deus já faz tempo. Naquela época eu já estava andando com Deus, mas não na intensidade que eu estou andando hoje. Naquela época eu ainda fazia, eu ainda falava, eu ainda sofria consequências. Hoje não. É o que ele está dizendo: dos seus e de seus estatutos eu não me desviei. Mas isso é capítulo 22. Não queira ler esse texto aqui, sem antes conhecer a história do cara que escreveu. E ele continua dizendo, vamos lá, ele vai repetir novamente: porém fui sincero perante ele, e guardei-me da minha iniquidade. Isso, Davi está falando de fraquezas, mas não está falando mais de fracasso. Preste o que ele diz: eu fui sincero. Sincero. O que é sinceridade? É dizer a verdade. Eu estou sentindo, eu estou sentindo. Eu estou legal, eu estou legal. Eu não estou legal, eu não estou legal. Eu estou fraco, eu estou sentindo isso e não deveria sentir. Mas presta atenção de quem ele guarda. Ele não está se guardando dos outros, ele está se guardando dele mesmo, de seu desejo. Guardei-me da minha iniquidade. Eu gosto dessa responsabilidade. Por que ele traiu Urias com Batseba? Por quê? Quem é que foi o culpado de Davi trair Urias? Vamos culpar quem? Abigail? Vamos culpar quem? Mical? Vamos culpar todas as mulheres de Saul? Essas mulheres não me satisfazem. É isso? Talvez isso ele faria no capítulo 11. Mas não no 22. No 22, ele diz: eu fui sincero. E quando eu passei a ser sincero perante ele, eu consegui me guardar das minhas iniquidades, dos meus desejos incorretos. Ele continua dizendo: e ele me retribuiu novamente. Lá onde eu comecei, recompensou. E me retribuiu o Senhor conforme a minha. Está aí, conforme a minha. Isso, me retribuiu o Senhor conforme a minha, não a sua, a minha, não a justiça de Deus, a minha, a nossa, certo? E aí ele começa a dizer: conforme a minha pureza diante dos seus, isso, diante dos olhos de quem? De quem? Das pessoas? De Deus. Davi é um camarada que agora aprendeu que a vida dele tem que ser pautada em agradar a quem? Agradar a quem? Ele quer ser bem visto para quem? Por quem? Isso. Nós queremos ser bem visto pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes. Queremos apresentar uma figura, muitas vezes na rede social. Queremos ser politicamente corretos. Para quê? Para que todos nos olhem de forma positiva. Ele diz: conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Eu sei que é difícil hoje querer viver debaixo do olhar que agrada a Deus, mas esse é o estilo de vida de alguém vencedor como esse cara, pelo menos nessa fase da vida dele, que já está caminhando para a fase final. Vamos lá? Preste atenção ao que Davi está falando de Deus. Com o benigno te mostra isso. Quando o cara é bom e manda bondade, Deus manda o que para ele? Bondade. Com o varão sincero, Deus faz o que? Sinceridade. Vamos lá? Com o puro ele se mostra, mas com o te mostra. Preste atenção aqui. Todas as coisas boas que eu mando para Deus, Ele me devolve no mesmo tom, sim ou não? Mas quando eu me torno desobediente, quando eu me torno perverso, note que o meu comportamento não muda a essência dele. Em Deus não há mal, não há sombra de variação. Quando o texto diz: mas com o perverso te mostra
avesso, o que o texto quer dizer é apenas o seguinte: se eu fiz justiça, bom, eu mandei justiça e o Eliezer quer ser injusto comigo. Vamos lá. Ramã, o tio da rainha Esther, ele manda justiça para a vida, sim ou não? Sim ou não? Sim, né? Mordecai manda para ele o quê? Injustiça, sim ou não? Quem é mais poderoso, Ramã ou Mordecai? Mordecai. Quando Ramã manda justiça e Mordecai manda injustiça, quem é que entra? Deus. E Deus faz a injustiça virar e pronto. Quando você está alinhado com Deus, você faz o bem e alguém quer te mandar o mal, Deus transforma o mal em bênção. Mas Deus não transforma o mal em bênção quando você manda o mal. Ah, mas se eu me arrependi do mal que mandei, entra no céu, mas colhe o efeito do mal. Por isso o texto diz que todas as coisas boas, você mandou pureza, vem pureza. E se alguém tentar de forma incorreta, Deus entra com providência. Mas quando chega no cara que é perverso, mal, não tem jeito. Eu mandei maldade, Deus faz o quê? Continua onde sempre, no controle de todas, só não se mete. Poxa, pastor, não concordo com isso. Beleza, os caras vão jogar os 3 amigos de Daniel na fornalha. Lembra? Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Eles morreram? Os 3 rapazes? E os caras que foram jogar ele? Morreram ou não? Morreram ou não? Sim. Ué. Vamos lá? Jogaram Daniel na cova dos leões. Beleza. Daniel morreu? Os caras que conspiraram contra Daniel, quando entraram na cova, o leão matou? Vamos lá. O povo está atravessando o mar. Eles morreram afogados? Os egípcios que vêm atrás morreram? Era gente. Do mesmo jeito. Dá para você entender isso? Você quer fazer separação entre o povo de Deus? Faça, fique à vontade. Só estou te mostrando que sempre tem 2 grupos: dos alinhados e dos desalinhados. É só isso. O tempo inteiro Deus está querendo falar isso comigo e com você. Que estilo de vida você quer? Ah, pastor, mas Deus é amor. Beleza. Dizer que Deus é amor não está errado, mas a resposta também não está correta. Ela está incompleta. Um bolo é farinha, sim ou não? Sim ou não? Não. Só farinha? Um bolo é farinha? Um bolo é açúcar? Um bolo é fermento? Um bolo são ovos? É manteiga? Sim ou não? Então por que na hora que nós vamos delinear Deus, Ele é só amor, e aí qualquer tipo de amor vale, qualquer coisa pode? Não, porque amor, porque Deus é amor. Não, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Ele é amor, mas Ele é justiça. Nós temos uma série de coisas. Está na hora de você parar de sofrer. Fazendo o quê? O mesmo que as pessoas fizeram quando aprenderam as lições da vida. Não foi fácil para esse camarada. Começou no 1 Samuel 16, quando ele entra na história. Momentos extraordinários, fantásticos, é verdade. Mas ele também aprendeu a duras penas o que era desobedecer a Deus, o que era fazer besteira na vida. Mas finalmente, o capítulo 22 chegou para esse cara. E agora esse cara sabe que o que ele vive é nada mais, nada menos do que o reflexo do que ele envia. E aí ele mudou, aí ele ampliou sua mente. E dê uma olhada no final da história de Davi. Começa a ler depois desse texto. Dá uma olhada nesse cara. Vai ver como ele treinou seu filho Salomão, seus conselhos. Vai ver como é que esse cara demorou, mas aprendeu. Eu não sei quanto falta para você e eu ainda aprendermos nessa vida. Eu só aprendi uma coisa: cuidado com seus erros.
porque ele também são colheitas. E cuidado com as colheitas, porque tem colheita que leva tempo para colher. Tempo para colher, tempo para colher, tempo. Dependendo do que você semeou no coração da sua mulher, pode ter passado 20 anos e você ainda anda colhendo alguma coisa. Ou você trata isso de forma correta, taca fogo, não pega o restante da colheita, monta um ambiente com a esposa, incendeia esse troço tudo, purifica o solo e dá um jeitinho de plantar de novo. Fecha seus olhos, por favor, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, ouvimos muito a respeito do Senhor e muitas vezes achamos que não temos os mesmos direitos, que pessoas são mais facilitadas do que nós, que resultados eles nos apresentam uma parcialidade do Senhor para com algumas pessoas. Mas sabemos que isso não é verdade, porque o Senhor é justo. E em nome de Jesus, que possamos entender como Davi, no aprendizado, que recebemos aquilo que enviamos. Então que venhamos, ó Pai, nesta noite, guardar no nosso coração da nossa iniquidade, sermos sinceros diante do Senhor, aprendemos a lidar com o nosso temperamento, com os nossos desejos, e buscarmos sermos puros diante dos Teus olhos. Abençoa, ó Deus, a nossa caminhada de fé, e que possamos provar resultados extraordinários nesta terra, não apenas sobrevivermos, recebendo sempre o suficiente para cada dia, mas que possamos viver recebendo mais do que necessitamos, para que possamos também ajudar outras pessoas. Leva-nos aos nossos lares, guardado por Tuas boas mãos poderosas, que o Teu poder venha transbordar, ó Pai, o nosso cálice, de tal maneira que alcance aqueles que estão próximos de nós. Te damos graças por tudo, ó Deus. Que tenhamos uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de boas notícias e de bons negócios. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam. Eu preciso que você abra a sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, do capítulo de número 22, a partir do verso de número 17. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 22, a partir do verso 17, diz assim: desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio, e tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, me retribuiu, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Vamos embora. 24. Porém fui sincero perante Ele e guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno
te mostras benigno. Com o varão sincero, te mostra sincero. Com o puro, te mostra puro. Mas com o perverso, te mostra avesso. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Fala conosco não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque nos confrontos das mudanças. Continua conosco, que teu Espírito tenha liberdade, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Bom, o tema da minha mensagem é vida eterna versus vida terrena. Eu quero falar com vocês rapidinho de algo que eu já venho há muito tempo buscando informar a igreja, buscando refletir com a igreja, e muito mais do que isso, conduzir a sua vida a um nível de transformação, aliás, a um nível de vida e não de sobrevivência. Para mim, sobreviver é conseguir pão, é conseguir água e conseguir abrigo. Para mim, os animais, eles não vivem, eles sobrevivem. Todos os dias, eles saem para caçar ou para serem caçados. No final do dia, boa parte deles que começaram não chegam, cederam suas vidas para que outros vivessem. Você não vai ver esses animais aspirando objetos e coisas como nós. Nós vamos descobrir que eles, na verdade, eles não vivem, eles sobrevivem. Porque sobrevivência é diferente de viver. Aquele que vive, segundo a Bíblia, ele recebe um pouco mais do que necessita. Aquele que consegue viver, ele consegue ir além, um pouco além, talvez não muito além da sobrevivência. Mas com certeza ele precisa romper este limite. Aquelas pessoas que conseguem apenas obter o necessário e pronto, na verdade o que elas estão fazendo é sobrevivendo e não vivendo. Nossa proposta sempre foi levar a igreja a um nível que a igreja recebeu de autorização de Deus para viver. Nós já falamos aqui que é impossível que todos sejamos ricos. O sistema não funciona com uma riqueza generalizada. Não existe como isso acontecer, porque se todos forem ricos, nós não vamos ter as necessidades básicas atendidas. Quem é que vai plantar? Quem é que vai colher? Quem é que vai beneficiar? Quem é que vai oferecer os serviços básicos? Se você fura o pneu do seu carro, se você precisa de um conserto elétrico, a vida ela é de interdependência. Pessoas dependem do seu dinheiro e você depende dos serviços dessa pessoa. Então não tem como nós colocarmos todos no mesmo nível social. Não existe isso. Lugar nenhum funciona desse jeito. Mas também nós vemos a Bíblia dizer que nunca vi um justo desamparado, um servo do Senhor mendigar o pão. Preste atenção, porque a Bíblia faz uma proposta para todos nós de termos um nível de vida que vai além da sobrevivência. Mas aí vem a minha pergunta: o que é mais difícil, ir para o céu ou viver na terra?
Se consegue me responder isso de forma rápida? O que é mais difícil, gente? Ir para o céu ou viver na terra? O que é mais difícil? Ir para o... Uma pergunta que me parece estar bem equivocada. É muito mais fácil ir para o céu, no que diz respeito ao ensinamento bíblico, do que viver na terra. Qual é o grande problema da vida aqui? É que me parece que diante de nós está um espelho. E o que ele faz? Reflete tudo aquilo que nós fazemos. Tudo aquilo que nós fazemos provavelmente vai virar ou vai voltar para nós de alguma forma. Só que nós não temos testemunhas ao nosso lado o tempo inteiro, observando aquilo que fizemos e fazemos, quer de forma explícita ou implícita. Mas a verdade é que o texto que nós lemos, e eu já vou mostrar ele para vocês, fala de um camarada que não tinha problema com os céus. Você não vai ver Davi, tudo bem que nós estamos no Velho Testamento, mas você vê que Davi teve muitos altos e baixos. Mas chegou um momento que ele entendeu o que acontecia com ele. E esse texto que lemos faz parte disso. Por quê? Porque quer no casamento, na criação de filhos, quer nas nossas questões financeiras, quer nos nossos estudos, quer em todos os ambientes, na maioria das vezes, parece que tem alguém atrapalhando a nossa vida. Parece que tem alguém criando uma confusão na nossa vida. Eu não sei se você já parou, basta você conversar com as pessoas, que há sempre um culpado para que aquilo esteja acontecendo. E pior, elas acham muito mais difícil chegar no céu. Mas segundo a Bíblia, chegar no céu é muito fácil. Primeiro, você vai receber algo que você não merece, porque Ele é misericordioso. Então, se você está buscando merecimento para entrar no céu, você está perdido. Não vai entrar nunca. Porque melhor que você seja, você nunca vai merecer. A minha pergunta é: um Deus que quer nos salvar, criaria um sistema tão difícil de ser alcançado? Não. Por que é que pessoas então nos oprimem tanto, buscando fazer com que creiamos que não temos direito a entrar no céu? Talvez seja uma boa pergunta. Por que é que pessoas dificultam tanto, estabelecendo condições que a Bíblia nunca falou que era necessária para entrar no reino de Deus? Então, primeiro eu preciso mostrar a você que entrar no céu é fácil, difícil é viver na terra. Poxa, pastor, nunca pensei nisso, mas eu queria que você fosse pensando hoje. Aliás, não fosse pensando, fosse pesquisando o que eu vou te falar, porque pode ser que para você eu esteja falando um montão de besteira, então eu quero que você pesquise. Certa vez, um carcereiro está tentando tirar a sua própria vida, e quando ele está tentando tirar a sua própria vida, ele conversa com Paulo e Silas e diz para ele: o que eu tenho que fazer para entrar no reino de Deus? O que eles respondem? Sabe o que é? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Todo aquele que crê e for batizado será, mas aquele que não crê já está, ele não vai, ele já está condenado. É o que diz o texto. Então preste atenção como é que é fácil entrar no céu. É só acreditar, confessar com sua boca que Jesus Cristo é o... Quem já fez isso? Então está no céu. Pastor, é simples assim? É. Entrar no céu é simples, mas não tem que fazer, não tem que acreditar e morrer acreditando. Qual é o grande problema? É a morte súbita, aquela que você não está esperando.
Quem tem? Porque eu não consigo acreditar que todos aqueles que têm Jesus e que já reconheceram, se morrer devagar, vai para o inferno. Eu não acredito. Porque dá tempo. Eu não, Senhor Jesus, sou meu Pai. Perdoa meus pecados, estou morrendo. Mas se não der tempo, você está atravessando a rua, atropelou. Ô, mas não... Pô, eu queria uns 5 minutos, sim, só para meter a última conversa. Pastor, como é que eu sei? Eu aprendi uma coisa, o salvo, ele tem sintoma. Assim como o perdido também tem. Ninguém precisa falar com a gente que está salvo ou perdido. Você dá aquela olhada se o indivíduo já está no trilho. Entendeu? Se chamar a senha 326, era tu. Tu foi. Você está rindo, mas é sério. A Bíblia diz: se conhece a árvore pelos seus. Bom, Deus não pede de nós perfeição, Ele pede de nós aperfeiçoamento. Qualquer um pode dizer eu estou salvo, mas você não pode dizer que o outro está perdido. Você tem o direito de dizer eu estou salvo em Cristo, mas fulano está perdido. Não pode. Você não tem o direito de dizer que ninguém... Você pode dizer que ele parece. Ó, fulano parece que vai se lascar. Beleza. Pelo comportamento dele. É a grande verdade. Mas eu aprendi uma coisa. Quando eu entrei na igreja, eu tomava um Birinade. Lembra disso, Jane? Essa era a minha comparsa. Tomávamos grau, gostava de tomar. Aliás, eu parei de beber, hoje não gosto de nada de bebida, porque minha família toda tem problema no DNA da família. Não, a quantidade, você sabe, conhece? Não, você conhece minha família. É só você falar de um pecador que ele já fica... Mas sabe, perdi uns 3 ou 4 primos, tios, certo? 2 irmãos, por causa da... Então eu não gosto, esse negócio de bebida não gosto. Mas quando eu me converti, eu tomava uns negócios assim ainda. Às vezes ficava meio alto assim. Crente em Cristo Jesus, louvado seja Deus. Eu falava palavrão, você falava também? Não, que ninguém falava. Isso aqui eu acho que eu vim pregar no céu. Na verdade. Deixa eu ver se eu morri. Eu acho que... Não, eu tinha um montão de coisas que eu não consegui me libertar simultaneamente ou instantaneamente. Aceitei Jesus, alguém falou, agora você é santo. Fui para casa caçar o santo. Achei na fotinha, no crucifixo, mas estava ruim de achar em mim. E até hoje eu ainda procurando. Não com tanta diligência quanto antes. Eu aprendi que a cada dia que passa, você pode se tornar uma versão melhor de você mesmo. Onde o pecado vai dando lugar ao poder de Deus. Onde você vai destruindo o velho homem gradativamente. Mas você vai conseguir destruir tudo, sim ou não? Não, o apóstolo Paulo tentou. Estou com uns pins na carne, o que Deus disse, Paulinho, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na... Então ninguém nunca vai ser perfeito. Então pare de achar que você vai ser perfeito. Agora também você não pode ser nó cego demais. Porque senão quer dizer que você está perto do chifrudo. Você olha para a pessoa e diz, nossa, essa pessoa é uma pessoa mansa. 364 dias do ano. Um dia ela estourou. Vou matar todo mundo! Deixou de ser crente? Não, só mostrou que não é perfeito. Entendeu? Lá uma vez ou outra você tem uma vontadezinha esquisita. O bom de estar aqui é que eu olho para todo mundo. Eu vejo quem tira o olho de mim, eu vejo quem ri, eu vejo quem cutuca o outro. Aí, ó. Certo? Aqui nós vamos descobrir os pecadores. Não é? Um negócio legal, porque você é gente. E se você achar que não pode sentir isso, o que você precisa entender é que você tem que ter domínio sobre isso. Então você tem que ter vontade... Mas não... Entendeu? Queria esganar.
morde a língua. Depois fala com Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu em pensamento matei, esquartejei, enterrei. O Senhor sabe até onde que eu fiz aqui, certo? Porque você é gente. Hoje eu vejo pessoas buscando uma santidade utópica, inexistente, um relacionamento com Deus que não existe. Um dia vai existir, porque quando vier o que é perfeito, então o que é em parte vai ser aniquilado, e você vai receber um novo corpo, um novo nome, amém? E aí você vai estar com Ele em glória, aí é beleza. Mas enquanto estiver aqui, meu filho, você tem que entender. Então eu aprendi uma coisa na minha vida, que fé e temor a Deus me leva para o céu, mas não me dá uma vida boa aqui na terra. Vida boa aqui na terra, eu preciso, vida boa de verdade, ok? Então não estou falando boa de verdade, está em viver dentro dos princípios e valores de Deus. E um deles, porque não dá para falar de muitos, é a lei da semeadura. Me entenda bem, quem vive bem aqui na terra, obedecendo valores e princípios que estão na Bíblia, e algumas pessoas sequer são capazes de notar, porque muitas vezes parece que não está na Bíblia, ou a Bíblia não te ensina a buscar fazer tudo o que você for fazer da melhor maneira possível. Como é que se faz algo da melhor maneira possível? Obtendo o máximo de conhecimento possível em torno daquilo que vai ser executado. E como é que se reúne o máximo possível de informação daquilo que precisa ser executado? Estudando, adquirindo informação, conhecimento, ferramentas. A Bíblia diz isso. Porém, quando você vê alguém que não frequenta a igreja, mas que buscou o máximo de informação daquilo que vai executar, executa aquilo com maestria, é alguém que aprendeu a fazer aquilo que veio à sua mão da melhor maneira possível, tem sucesso. Mas não faz sentido, porque o cara está num ambiente idólatra. E eu estou num ambiente religioso, crendo no Deus Todo-Poderoso e com fé em Cristo. Isso vai fazer você ir para o céu, não viver bem aqui na terra. Isso também não significa que esse que cumpriu os princípios sem fé vai para o céu. São duas coisas distintas. Aliás, a Bíblia sempre fez essa distinção: vida terrena, vida eterna. Você vê que o salmista tem uma crise muito grande quando ele olha para um ímpio prosperando. O que nós temos que entender é a maturidade, ou ter a maturidade para entender que os princípios e valores, quando são obedecidos, me traz uma prosperidade terrena, que a fé e o temor a Deus me levam para o céu. E se eu quero viver o que a Bíblia me oferece como proposta, eu tenho que unir as duas coisas: viver uma vida excelente aqui na terra e depois ir para o céu. O salmista, aqui Davi, mas não no Salmo, no livro do profeta Samuel, eu quero só voltar lá e ler, e eu vou terminar com vocês. Bota o 17 de novo. É isso, começamos? Não, foi no 18. Isso, preste atenção no que ele está dizendo. Livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Preste atenção, deixa aí só um minutinho. Davi enfrentou muitos inimigos, sim ou não? E muitos desses inimigos ele enfrentou porque era valente, porque tinha gente valente do seu lado, porque tinha armas necessárias, estratégia necessária, sim ou não? Então ele não precisava de Deus. Ele não precisava de Deus. No que diz respeito a resolver problemas que ele pode resolver, ele resolvia. E era bom nisso. Ele não tinha problema com isso.
Mas quando chegou momentos na vida dele, que os inimigos eram mais fortes, mais numerosos do que ele, Davi foi alguém que reconheceu que quando esse momento chegou, ele tinha relacionamento com Deus. Note que ele tinha estratégia, valentes, armas, ele tinha tudo. E tudo que ele tinha, ele usava. Mas quando chegou um momento que o que ele tinha não era suficiente para resolver seus problemas, aí ele aciona os céus. E aí ele diz: o Senhor, livrou-me do possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque além de serem mais fortes do que eu, olha o que diz o 19, encontraram-me no dia da minha calamidade. Preste atenção, o que Davi está dizendo: se eu tenho estratégia, meu inimigo também tem. Buscou um momento em que estava mais fragilizado meu casamento, em que minhas finanças estavam frágeis e que eu não estava bem. Ele buscou uma ocasião contra mim, onde a minha possibilidade de me defender não era das melhores. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer, ou se você já disse: cara, pô, se isso acontecesse em outro tempo, acabei de pagar o conserto da máquina de lavar, a televisão queimou. Pô, acabei de enfrentar esse tipo de problema, agora vem esse. O que Davi está descrevendo é isso. É alguém que aprendeu a mesclar esses dois estilos de vida. Dava para ele resolver? Resolvia. Não dava para resolver? Deus entra com providência. Por quê? Porque Davi diz: quando eles me atacaram, buscaram o dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu, a minha coluna. Bota aí o verso seguinte: tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha o quê? Tinha o quê? Isso, Davi está dizendo: Deus tem prazer em mim. À toa? Não. Deus não tem prazer nesse cara à toa. Por favor, nunca leia um texto e coloque ele na sua vida. Eu já cansei de ver pessoas pegar o texto de Filipenses e dizer que o Senhor te retribua segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Como se o texto de Filipenses fosse escrito para nós. Ô gente, pelo amor de Deus, o texto de Filipenses foi escrito por Paulo para quem? O texto dos Filipenses foi escrito pelo apóstolo Paulo para quem? Para quem? Isso, deixa eu ajudar. Para os Filipenses. O texto que Paulo escreveu nos Filipenses é por Filipenses. É para mim? É para você? É para quem? Pode ser meu? Pode ser meu? Pode ser seu? Se você fizer o quê? O mesmo que os filipenses fizeram. O grande problema é que a gente pega o texto sem fazer nada e já pega o texto e coloca na nossa vida, como se fosse uma mágicazinha. Não. O que ele está dizendo é que Deus tem prazer em mim. Será que a gente consegue encontrar o motivo disso? Vamos lá. Aliás, por que ele acha isso? Vamos dar uma olhadinha. Recompensou-me o Senhor conforme a minha... Opa! Espera aí. O que é recompensa? É aquilo que eu recebo. O que é que eu estou recebendo de Deus? Justiça. O que é que eu estou mandando para Deus? Justiça. O que Davi está dizendo é que eu estou vivendo debaixo da lei da semeadura. Enquanto ele semeou coisas boas, ele está colhendo coisas boas. O dia que ele semeou coisas más, Natan bateu na porta dele e disse: meu irmão, hoje a notícia não é boa, porque eu vou te tratar de acordo com a sua justiça. Mas quão injustiçado nós somos, né, gente? É muito injusto. A vida é muito injusta para você, porque você trata o seu marido da melhor maneira possível e ele não é bom para você.
Você trata a sua esposa da melhor maneira possível. Você trata a sua vida profissional da melhor maneira possível. E ela te retribui de forma ruim. Você trata seus estudos da melhor maneira possível, mas as notas nunca são boas. Você trata seu corpo de qualquer maneira e a saúde, você sempre espera que seja boa. Preste atenção no que Davi está dizendo. O Senhor me tratou conforme a minha justiça. Eu estou recebendo de Deus exatamente o que eu estou mandando para lá, porque é lei de semeadura. Aquilo que eu semear, isso também eu vou. Isso. Será que isso não explica o texto anterior? Volta para mim no 20. O Senhor e tirou-me para o lago e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Eu já vi Davi dizer que queria morrer, porque Deus virou para ele as costas. Sim ou não? Mas ele está dizendo que Deus tinha prazer nele. Mas naquela ocasião ele disse que Deus virou as costas para ele. O que Davi aprendeu a duras penas é que na verdade Deus tratava ele de acordo com como ele se tratava. Fora as crises e as dificuldades dos ensinamentos, que elas também existem, mas são pontuais. Elas não são regras contínuas. Quando nós olhamos para isso, volta para o 21, o que ele está dizendo, o Senhor, recompensou-me o Senhor conforme a pureza das minhas, Ele me retribuiu. Davi só está dizendo isso, gente. Eu não estou recebendo da vida nada mais, nada menos que eu não esteja mandando para ela. Nós queremos da vida o mesmo que a vida quer de nós. Decisões assertivas. A vida não age. Não há possibilidade na vida em agir. A vida só reage. Todas as vezes, isso é lei da física, toda ação causa uma reação. O grande problema é o que nós estamos fazendo. Ele está dizendo coisas boas a respeito de Deus. O Senhor me escolheu, o Senhor me defendeu, mas está bom, então por que não me defende? Então por que Deus não entra com providência a meu respeito? Eu tenho que pregar o Evangelho e a palavra de Deus direito. O que ele está dizendo ali é o seguinte: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Mas pastor, não é favor imerecido? Obrigado. Não é favor imerecido. Favor imerecido é para entrar no céu, não é para viver na terra. Não vem com essa história de que Deus é obrigado a corrigir seus erros. Pelo amor de Deus, Ele não tem obrigação nenhuma. Pode até fazer isso de forma pontual, por sua misericórdia. Mas o que Ele criou foi: plantou, colheu. Plantou, colheu. Coisas boas ou ruins. E diga-se de passagem, ninguém planta para colher na mesma proporção. Quer para o bem, quer para o mal. Por isso que na hora de retornar, retorna muito mais pesado, se o plantio for negativo. Davi está descrevendo isso. Como Deus está me tratando? Como eu me trato. Se eu mando para a vida justiça, a vida me devolve justiça. Se eu mando para a vida pureza, ela me devolve pureza. Não vem com essa história que não é assim com você. Pelo amor de Deus. Não vem com essa história, porque a Bíblia ela é correta. Se você em algum momento já viveu injustiça, a Bíblia também ensina isso, mas chama você de bem-aventurado quando você for perseguido, injustiçado por amor ao nome dele. Agora, se você é perseguido ou injustiçado por suas decisões, pare de dizer que Deus vai punir as pessoas que estão te perseguindo, porque a Bíblia também diz que elas têm que perseguir. Quando Davi está sendo apedrejado, seus soldados estão querendo matar o apedrejador. E ele diz: opa, ninguém bota a mão no cara, deixa o cara. Mas ele está tacando pedra, falando besteira. Não interessa, é meu tempo de ser apedrejado, porque ele tem razão.
Esses dias eu estava conversando com Mary falou assim: Cláudio, estão falando horrores a nosso respeito. Eu fiz uma pergunta para ela: é verdade ou mentira o que estão falando? Porque se estão falando horrores a meu respeito e é verdade, eu tenho que corrigir minha postura. Se estão falando horrores a meu respeito e é mentira, é a única maneira que eles têm de falar mal a meu respeito, mentindo. Não é porque você vive muito bem e faz tudo certo que as pessoas só vão falar de você a verdade. Mas por favor, seja tão honesto com a vida e com você, que a única maneira cuja qual as pessoas vão ter de falar mal a seu respeito é mentindo. É um bom estilo de vida. Davi, ele está reconhecendo isso. Prossiga. Vamos lá, bota o 22 para a gente adiantar. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Vamos lá. Coloca aí o próximo. Me ajuda aí, irmão. Não, 24. Ah, não, perdão. Eu que? Tá joia. Porque todos os seus juízes estavam diante de... Isso aqui eu gosto também. E dos seus estatutos não? Davi está dizendo que todos os juízes estavam diante onde? Olhando para a vida dele? Sim ou não? Não, todos os juízes dele estavam onde? Você não precisa de ninguém para te condenar. Você já esconde por quê? Porque o juiz diz para esconder. Então quando você vai ver, você vai ver. Você responde, apaga. Você vê escondido. Tem uma senha criptografada. Certo? Esse dia eu vi um post que eu achei o maior barato. Um cara simbolizando a morte, para o outro na rua e diz: aí, amigo, você deixou seu telefone em casa aberto. Sua mulher viu tudo. Quer ir para casa ou quer ir comigo, já para adiantar? Você está rindo, mas é sério. Os juízes estão aqui, sim ou não? Sim ou não? Está aqui, ó. Bem aqui. Quando você vai fazer, tem alguém dentro de tu que fala: não faz. Não faz. Não faz. Aí você vai ir, mas o juiz estava lá, sim ou não? Sim ou não? Sim. Você se apaixonou por um homem casado. Oh, meu Deus. Mas todo tipo de amor é válido. Claro que é. Entra nessa. O chifrudo também ama. O Satanás, vai lá. Você está rindo, mas é sério. O Davi está dizendo: os juízos estavam diante de mim e de seus estatutos não. Todo mundo que vai pecar, peca sabendo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Isso. Dá quase um comboio para o inferno. Certo? Vamos lá, porque eu não posso demorar muito, já estou quase acabando. Aliás, o tempo já estourou. Coloca, porém, fui sincero perante isso. Repita comigo: quem fala de fraqueza não fala de fracasso. Pensa num troço que a fraqueza odeia. Sabe o que é? Compartilhamento. O poder da fraqueza, ela diminui, mas de uma forma muito intensa, desde que você compartilhe. Não dá para compartilhar com qualquer um, diga de passagem, né? Pelo amor de Deus, não sai abrindo
Chega aqui dentro da igreja e acha o primeiro. Tem gente aqui que não guarda dinheiro, vai guardar segredo. Certo? Então cuidado para você que conta, mas você tem que contar às vezes. Está numa tribulação, você fala: Senhor, vou chamar fulano que é muito meu amigo. E vai lá e abre. Fala: rapaz, eu estou nessa situação. E você vai ver. Agora, quem não fala de fraqueza, pode ter certeza que mais à frente vai falar de... Está aí a doutora Diana, certo? Especialista na área. Sabe o que eu estou falando? Ele diz: fui sincero perante ele, sinceridade, e guardei-me da minha. Agora preste atenção para a gente terminar. Mais uma vez: e me retribuiu o Senhor conforme a minha pureza diante dos seus. Preste atenção. Com o benigno, ele te mostra o quê? Então Deus é bom para quem é? Com o varão sincero, ele te mostra. Quem age com Deus com sinceridade, recebe o que de volta da vida? Vamos lá. Com o puro te mostra, mas com o perverso, opa, justo, sincero, puro, benigno, mas perverso, ele não se mostra perverso. Não. Ele não pode mudar a sua natureza. Deus é bom, não há nele maldade. Mas quando alguém é perverso, a vida não dá para ele bondade. Preste atenção. Quando você é justo e alguém quer ser injusto, Deus entra e transforma a injustiça em justiça, e você é abençoado. Ramã, lembra? O rapazinho que estão fazendo injustiça com ele e querem matá-lo. Quem é que sobe no cavalo? Ele. Quem é que é morto? Mordecai, seu opositor, porque ele era justo. Tentaram tratá-lo com injusto e Deus entrou com providência. Com o puro, se alguém quiser agir com você de forma impura, Deus entra com providência. Mas com o perverso, quando alguém quiser ser perverso com você, Deus não intervém. Eu tenho ouvido muito falar que Deus é amor. Você já deve ter ouvido falar isso. Deus é amor. Deus é amor. Eu não diria que essa informação está errada, porém eu diria para você que ela está incompleta. Um bolo é farinha, sim ou não? Sim ou não? Não. Um bolo é farinha? Ele é farinha. Ele é o quê? Ovo, ele é manteiga? Ele é fermento? Ele é leite? Então preste atenção. Quando alguém diz Deus é amor e qualquer tipo de amor vale, eu estou dizendo que ele é só amor, mas não é justiça. Eu mostrei para vocês hoje aqui que a vida está te devolvendo o que você está dando para ela. E se você acha que é injusto, vai conversar com ele e pergunta se é injusto, ou será que os juízes e os estatutos já não depõem contra você. Nossa proposta é melhorar a sua vida, é fazer com que você saia daqui com uma vida muito melhor. Fazendo o quê? Obedecendo a Deus. Não, o que eu quero é ir para o céu. Então viva de qualquer maneira, com fé em Cristo, e você morre e vai para lá. Agora não reclame de ter uma vida ruim aqui. Pare de olhar a vida dos outros. Eu falo sempre isso. Gente, ela está aqui, me acompanha, meu filho deve estar aí, minha nora está aqui, mas ela lida comigo o quê? Quantos anos? 10 anos. Quando você viu desgraça na minha vida, me viu em dor, me viu isso, me viu aquilo, endividado, mais de 90% dos problemas que eu resolvo são dos outros, não são meus. Eu não tenho problema, é lógico que tenho, mas pode ter certeza que os meus são bem pequenos, mas eu tenho. E por que não são grandes? Primeiro, porque eu não deixo crescer. E segundo, por que já não chegam aqui grandes?
porque eu tenho um sistema de prevenção para que isso não aconteça. Por favor. Às vezes eu olho para a igreja e digo: Senhor, dê para ela aquilo que o Senhor tem me dado. Me dê condições de compartilhar com meus irmãos. Um casamento que não é perfeito, mas é legal. Uma família que não é perfeita, mas é legal. Uma situação financeira que não é abundante, mas é legal. Amigos que não são perfeitos, mas são legais. Uma saúde que não é perfeita, mas é legal. Me dói quando eu vejo pessoas sofrendo de uma forma contínua. Pegue esses estatutos e esses princípios, e principalmente o da lei da semeadura, e trate sua vida de forma diferente, sem desculpas, sem. Feche seus olhos agora. Pai, em nome de Jesus, ninguém mais que o Senhor quer nos ver vencendo, quer nos ver felizes. Ninguém mais que o Senhor tem trabalhado o tempo inteiro para que isso aconteça, nos dando informações cujas quais tragam o teu poder para perto de nós. Quando mandamos justiça, se alguém tentar ser injusto, o Senhor entra com providência. Quando mandamos bondade e misericórdia, se alguém ousar e tentar, o Senhor entra com providência. O Senhor é aquele que entra na fornalha, na cova dos leões, que abre o mar, rio, que entra na prisão, que traz um terremoto. Mas o Senhor também é aquele que permite que os leões devorem antes mesmo de tocarem o solo. O Senhor também é capaz de fazer com que o fogo que não matou uns consuma outros. A água que não afogou um afogue outros. O fogo que consumiu aqueles homens cujo Elias profetizou. Pai, em nome de Jesus, temos o tempo inteiro informações que sempre vai existir dois grupos, e nós queremos estar ao lado daqueles que agem com justiça, com benignidade, com pureza. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa o teu povo, nos dando muito mais do que sobrevivência, mas nos dando vida. Leva o teu povo guardado por tuas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: que Deus abençoe.